E aí galera, estamos de volta na segunda parte da aula de lipídios e relembrando, nós falamos na primeira aula que é importante entender a parte da química orgânica relativa a lipídios, principalmente nomenclatura de insaturações e saturações, e destacamos as funções dos lipídios com uma visão bem biológica, que é o que o Enem pede. E começamos a falar os tipos de lipídios. E aí nós jogamos a ideia da química orgânica. E vamos fazer uma retomada bem rápida desses tipos de lipídios. Então, olha, nós falamos dos lipídios simples, que são feitos de ácidos gráficos mais um álcool, ok? E, obviamente, quando se faz essa fusão, perde-se água e gera um éster. Por isso, lipídios simples são ésteres de ácidos gráficos, assim que nós falamos, ok? Além disso, falamos também e focamos muito nos ácidos gráficos, que vão dar para nós aquela conotação de ser um lipídio saturado, um lipídio insaturado, ou um lipídio simples saturado, um lipídio simples insaturado. E aí nós fomos em figuras que mostravam isso para nós, como essa. Ó, o primeiro, saturado, só ligações simples, e já o segundo, estou circulando aqui, nós temos uma insaturação, ok? Daí nós falamos princípios biológicos que para nós é o mais correto. Os saturados são bons? Não. Os insaturados têm ações benéficas no meu organismo, ok? E destacamos aqui 5 estruturas mostrando ácido palmítico saturado, esteárico saturado, insaturado oleico, linoleico e linolênico também, com 2, 3 insaturações, ok? E depois destacamos que há lipídios que nós não produzimos, mas necessitamos muito. São os famosos óleos ômega. E aqui temos 2, o ômega 6 e o ômega 3. São essenciais, uma vez que eu preciso, mas eu não produzo. Então, lipídios simples. Agora a gente vai trazer uma subdivisão dos lipídios simples. Então agora a gente vai para o 1.1, que são os glicerídeos. Glicerídeo, então, é um lipídio simples. Então, continua a mesma máxima. Ele é feito de ácido gráfico mais glicerol. É isso que tem nesse slide, é isso que vocês estão vendo. Você vê do lado esquerdo inferior o ácido gráfico e você vê o glicerol. Você vai colocar esse ácido gráfico na molécula de glicerol. Aí você forma, com um ácido gráfico e um glicerol, um monoglicerídeo. Mas percebam que dá para encaixar um segundo ácido gráfico. Se você encaixar 2 ácidos gráficos no glicerol, você forma um diglicerídeo. Mas, se você observar aqui, ó, um local para ligação, 2 locais para ligação, 3 locais para ligação. Se você ligar 3 ácidos gráficos no mesmo glicerol, você formou um triglicerídeo, um triglicéride, ok? Então, olha só, os nossos glicerídeos têm funções, mas a função de destaque maior são os triglicerídeos. Por que, Charles? Simples. Porque os triglicerídeos, eles são lipídios ligados à reserva de energia, tanto em animais quanto em plantas. Mas pensando em nós, quem nunca ouviu falar ou fez a medida dos níveis de triglicerídeos ou triglicérides plasmáticos, séricos? Importantíssimo, ok? São esses triglicérides que são armazenados dentro dos nossos adipócitos. Portanto, os triglicerídeos, eles são lipídios muito importantes e muito conhecidos. Esse não é um nome de outro mundo, é um nome mais próximo do nosso vocabulário usual, beleza? Então são lipídios mais abundantes, como está no slide, são éteres de álcool, do álcool glicerol ligado a 3 cadeias de ácidos gráficos e a reserva de energia para animais e vegetais. E não se esqueçam, o glicerídeo, ele é feito de ácido gráfico mais álcool. Qualquer lipídio simples é assim, ok? O glicerídeo é ácido gráfico e o álcool é o glicerol, como está no slide anterior, que eu vou voltar aqui, ó. É o glicerol. A fórmula é essa. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um triglicéride, o triacilglicerol. Olha, eu uni um ácido gráfico, tá vendo? Saturado, 2 ácidos gráficos saturados, 3 ácidos gráficos saturados a essa molécula aqui, ó, que representa o glicerol, que é o álcool. Pronto, eu formei um triglicerídeo. Beleza, gente? Tudo tranquilo?
E aqui nós temos outros exemplos de triglicérides. Se eu mudar os ácidos graxos, eu mudo o triglicéride final. Então olha só, aqui eu tenho o glicerol, ou como uma das suas nomenclaturas, glicerina, né? Ligado a 3 ácidos graxos saturados. Beleza, esse é um tipo de triglicerídeo. Agora eu já vou pegar um dos ácidos graxos, ó, o primeiro é saturado, o segundo é saturado, o terceiro tem uma insaturação. Ó. Eu montei agora um outro triglicéride. Esse é diferente desse aqui, ó. São triglicérides distintos. E o terceiro? O terceiro triglicéride agora, ó, eu tenho um glicerol com um ácido graxo, e esse um ácido graxo já tem uma insaturação. O segundo não tem saturação e o terceiro tem novamente. Então eu tenho triglicéride saturado, monoinsaturado, poliinsaturado. Porque se tiver mais de 2 insaturações, eu posso falar poliinsaturado. Isso aqui seria predominante, por exemplo, na gordura de porco, que embora saborosa, tem aí, digamos, uma gordura que não faz tão bem. Ok? E aqui eu teria em óleos vegetais. Tudo bem? Em uma maior proporção. Não que seja somente. É uma composição de lipídios simples, de triglicérides. E a segunda parte. Então, lipídio simples, primeira parte, são os glicerídeos. Agora vem os cerídeos, que o nome já joga para nós. Ceras, basicamente. Então, ó, são formados pela junção de ácidos graxos com álcools de cadeia aberta. Então, ácido graxo mais álcool de cadeia aberta. Mas não pode ser o glicerol. Pega outro álcool de cadeia aberta, que não seja o glicerol, e adicione a ele ácidos graxos. Pronto, você fez um cerídeo, uma cera, basicamente. Trouxe um exemplo para vocês bem conhecido de todos nós. Não o lado orgânico da coisa, mas que nós conhecemos muito bem. Quer ver? Eu vou pegar do lado esquerdo aqui, ó, o ácido palmítico, um ácido com 6 carbonos. Desculpe, 16. E vou ligá-lo ao triacontanol, um nome bem bonito, com 30 carbonos. Então eu tenho aqui o ácido palmítico, que é um ácido graxo, mais o triacontanol, que é um álcool de cadeia aberta e não é o glicerol. Pronto, vou juntá-los. A síntese é uma síntese por desidratação, tá vendo? Ó, gerou água residual. E aqui eu tenho uma substância com um nome bem interessante. Triacontanoil palmitate. Isso é algo que todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos os favos de mel, a cera da abelha que ali tem. Então ele é o principal componente dessa cera e é um éster de ácido palmítico com o álcool triacontanol, ou seja, ácido palmítico mais triacontanol forma a molécula que dá para mim uma estabilidade. Olha que interessante. Um favo de mel construído de cera de abelha é firme a 20 graus Celsius, 25, e totalmente permeável à água. Olha só, a cadeia é saturada, não tem insaturações, por isso essa estabilidade, sólido. Beleza? Então esses são os nossos lipídios simples. Foi o lipídio número 1, mas temos a segunda, a terceira e a quarta classe de lipídios ainda a serem apresentados. A segunda classe, os lipídios complexos. Existem diversos tipos, como os esfingolipídios, por exemplo, que são parentes próximos dos fosfolipídios. Porém, os fosfolipídios é o que resolve o nosso problema. Nas aulas de tecido nervoso, a gente vai falar da esfingomielina, por exemplo, que forma o extrato de mielina que reveste neurônios. Mas, por hora, fosfolipídio é o que nós necessitamos. O grupo lipídios complexos. Para você construir um lipídio complexo, de novo, você pega um ácido graxo, você pega um álcool, só que você vai precisar de mais uma coisa. Você vai precisar de um outro componente, como escrito no slide, que tem a natureza química diferente. Nesse caso, pegamos o fosfato. E aí eu pego o ácido graxo, mais o álcool, mais o fosfato e formo um fosfolipídio. Amplamente conhecido pelo fato de fazer parte das nossas membranas celulares. Então os fosfolipídios são estruturas que fazem parte da nossa famosa bicamada de fosfolipídios. Então olha só, pessoal, o que a gente chama às vezes de cauda. Ó, a cauda hidrofóbica é apolar, não interage com a água. Aqui é um local de uma insaturação, então vocês veem, ó, que muda a angulação da cauda. E a cabeça, onde tem o fosfato mais o álcool, é a região polar. Isso faz toda uma diferença na estrutura da membrana celular. De modo que essa região de cabeça, que é hidrofílica, ela tem que estar para o lado de fora da célula.
O lado externo da célula tem água. E a outra região de cabeça dos fosfolipídios tem que estar para dentro, porque o citossol celular é composto de 80% de água em média. Logo, as regiões hidrofílicas são expostas. E as caudas são voltadas umas para as outras, porque a cauda é hidrofóbica, não interage. Fosfolipídio, basicamente é isso. Além disso, tem que lembrar que gordura em água, caso seja fosfolipídio, eles vão se juntar em micélios, em estruturas cilíndricas, mostrando as suas cabeças para fora, onde vai ter a água, e as caudas interagindo umas às outras, ok? Uma estrutura meio esférica, beleza? Circular, diria. Os esteroides. Aqui a gente tem uma conotação mais biológica ainda, porque a gente chegar num tal de colesterol. Então, olha só, esteroides são compostos com estrutura química, estrutura orgânica mais complexa. Mas dá para você pegar os diferentes esteroides e uniformizar, como está exposto aqui, ó. Vocês estão vendo 1, 2, 3, 4 estruturas cíclicas. Então, ó, possui uma estrutura, em sua estrutura, um composto denominado ciclopentanoperihdrofenantreno, formado por 4 anéis carbônicos. Então essa é a base. Disso aqui vai diversificar os diferentes tipos de esteroides. Mas olha, a gente vai pegar um que vai nos dar um viés bem interessante. A partir dele a gente vai irradiar em direção a outros esteroides. Então olha, colesterol. Primeiro, esse é um lipídio que nós animais produzimos. Logo, já temos aí algo que fica muito claro. O colesterol é necessário. Ok, o colesterol é necessário. O colesterol é um lipídio. Lipídio não tem afinidade por água, então ele deve ser transportado. Daí eu tenho diferentes transportadores para o colesterol. 2 transportadores são muito efetivos, trabalham constantemente. São eles, LDL e HDL. Então pense assim, existe um transportador chamado LDL. Esse transportador, como se fosse uma caixa, ele tem em seu interior, essa caixa, colesterol. Ele transporta até 45% da sua massa molecular em colesterol, o que é um montante bem considerável. Então, LDL é um transportador. LDL significa lipoproteína de baixa densidade. Então, esse é um transportador. E ó, o mais efetivo transportador que nós temos. O segundo transportador, HDL, outra caixa. Dentro dessa caixa, cerca de 20% da massa molecular é colesterol. HDL, segundo transportador. Esse segundo transportador chama-se lipoproteína de alta densidade. Esses 2 transportadores juntos já garantem o equilíbrio do fluxo de colesterol de uma forma tranquila. Então vamos lá. Nesse esquema vocês vão partir para mim do fígado, para ninguém esquecer nunca mais aonde são produzidos, ou aonde é produzido o nosso colesterol, é onde ele é empacotado. Então olha só, o fígado produz o colesterol, como visto aqui, ó, ele empacota esse colesterol principalmente no transportador LDL e manda esse LDL levar esse colesterol para o sangue. Por meio do sangue, esse colesterol vai ter os seus lugares onde ele é necessário alcançar. Então vai dirigir o colesterol para os lugares. Já vou dar um spoiler. Um lugar muitíssimo importante é o testículo, onde o colesterol é base para se fazer a testosterona. Agora olha só, um transportador que retorna é o HDL. Nesse caso, vou expandir um pouquinho e lembrar dos triglicérides. O HDL, além dele retornar com o colesterol, ele retorna também com triglicérides, tá? Então ele traz para o fígado, digamos, gordura, de forma geral. Daí, vejam só, o HDL, você há de convir comigo, que ele faz um trabalho que é interessante. Porque ele nunca permite que o colesterol fique. Ele está sempre trazendo de volta. Então, por conta do HDL, o colesterol nunca se acumula nesse vaso sanguíneo aqui embaixo, galera. Agora pense, se depender do LDL, o colesterol vai se acumular, porque ele está levando. Daí surge essa conotação, que nem sempre é saudável, de falar assim, olha, o colesterol LDL é ruim, o colesterol HDL é bom. Na verdade,
são lipoproteínas que trabalham e tem que ter um fluxo correto, quantidades corretas, níveis corretos no plasma sanguíneo. Agora, se o LDL trabalhar demais, a LDL, olha, o que leva, está trabalhando demais, e o HDL, o que traz, estiver trabalhando pouco, onde você espera encontrar o colesterol? Resultante na corrente sanguínea. Só que o colesterol, ele vai se acumular na parede desse vaso sanguíneo e ele contribui para um problema, que são os ateromas, ok? Então, olha, HDL e LDL são transportadores de colesterol. HDL, lipoproteína de alta densidade, beleza? Ele tende a trazer para o fígado colesterol. LDL, lipoproteína de baixa densidade. Ele tende a levar prioritariamente o colesterol. Parte desse princípio, que aí vocês conseguem interpretar sempre os exercícios da forma correta. E a partir disso fica aquela coisa. Você arbitra se você quer falar em colesterol bom e colesterol mal, do jeito que você quiser. Eu não gosto muito, não acho muito interessante isso não. Acho legal você entender a dinâmica de ida e volta, ok? Então, esse é o nosso esteroide de colesterol. Mas temos que divagar ainda um pouco mais sobre esse cara. Então, olha só. Aqui temos, ó, glicose, aminoácidos, ácidos graxos. Dentro dessa nossa caixinha aqui. Vai me dar o acetil-CoA e eu acabo produzindo o meu colesterol. Ótimo. Produzir o colesterol. O legal é você observar esses certos agora e ver que o colesterol ele é base para você produzir coisas importantes. Então, olha só, o meu colesterol faz parte da membrana celular. O meu colesterol, quando retorna ao meu fígado por meio do HDL, ele vai servir para que eu faça sais biliares. O meu colesterol é precursor dos meus hormônios sexuais e de outros hormônios também, como hormônios lá da minha adrenal, a parte do córtex. Além disso, lipoproteínas plasmáticas. O colesterol faz parte dessas lipoproteínas. Eu falei HDL, LDL, mas tem VLDL, enfim. E nesse slide ainda falta uma, que casa com uma outra aulinha que a gente já teve, que é a tal vitamina D. A vitamina D também pode ser produzida a partir do colesterol que nós produzimos. Nós temos vias diferentes para chegar nessa vitamina D, ok? Então, essa é a função legal do nosso esteroide chamado colesterol. Mas não se esqueça, seus hormônios sexuais são hormônios esteroides. Por quê? Porque faz parte dessa classe de lipídios, a classe esteroides, ok? Então já vimos 3 classes, pessoal. Lipídios simples, lipídios complexos, lipídios esteroides e agora chegamos aos nossos carotenoides. Os carotenoides são pigmentos. Então nós temos alguns tipos de carotenoides, mas o destaque maior é dado ao beta-caroteno. Para que serve? O carotenoide ele é um pigmento acessório. Assim, olha, a clorofila A e clorofila B, nas plantas, por exemplo, eu poderia pensar em algas com outros tipos de clorofila, elas captam luz. A clorofila capta luz, mas alguns comprimentos de onda são passados, não é absorvido. Logo, outros pigmentos, como os carotenoides, ajudam, auxiliam nisso, ok? Esse é um dos papéis dos carotenoides. Então tá aqui, ó, pigmentos vermelho ou amarelo, são acessórios à fotossíntese e o grande exemplo é o beta-caroteno, ou simplesmente caroteno, presente na cenoura e precursor da nossa vitamina A. Então olha, o beta-caroteno que nós temos na cenoura, por exemplo, por via hepática ocorre uma reação que ele se quebra em 2 moléculas que eu chamo de retinol, que seria a nossa vitamina A, ok? Então nós ingerimos vitamina A de uma forma inativa. Vitamina A é uma provitamina, beleza? Então esses são os 4 tipos de lipídios. E 2 observações extremamente importantes. Gordura trans. Essa gordura trans é sempre muito falada. Nos últimos anos falou-se muito e de forma necessária. Por quê? Gordura trans é produzida em processos naturais, mas em quantidades muitíssimo baixas. Logo, o grande problema que há da gordura trans é a indústria alimentícia. A gordura trans ela é palatável, ela aumenta tempo de prateleira, ou seja, ela é gostosa,
e ela aumenta o tempo, o prazo de validade. Então, óbvio que a indústria alimentícia gosta. No entanto, essa gordura que é produzida a partir de processos industriais, onde eu vou pegar um ácido graxo insaturado, vou hidrogenizar algumas dessas insaturações em temperaturas elevadas, essa gordura interage com o LDL e o HDL. E eu diria para vocês o seguinte: o transportador de ida, ela aumenta. O transportador de retorno, ela diminui. Qual a resultante? Deposição desse colesterol. Aí, moçada, já nos leva à segunda observação. Altos níveis de LDL causam ateromas, que contribuem para a aterosclerose. Essa palavra aterosclerose, ela às vezes é muito mal empregada. A aterosclerose é um processo que, por fármacos, por sedentarismo, por hábito alimentar, principalmente, eu vou proporcionar aos meus vasos sanguíneos. Então, olha só. LDL depositando num vaso sanguíneo. O lipídio colesterol, ele é forte, rígido. Ele vai junto com proteínas plasmáticas, fragmentos celulares como plaquetas, vai formar uma placa rígida. Essa placa rígida é um ateroma, é até um processo inflamatório mesmo. Esse ateroma, ele pode se expandir e obstruir a passagem de sangue. Quando a artéria estiver com vários ateromas, você diz que o indivíduo está sofrendo processo de aterosclerose. Então, olha só, a artéria com ateromas é uma artéria que sofreu aterosclerose. Agora, ainda há um outro viés pior, que é dos acidentes vasculares. E às vezes esse acidente vascular pode ser a nível encefálico, um AVE, acidente vascular encefálico. Sendo no encéfalo, pode ser a nível de córtex, a parte externa do encéfalo, do cérebro. Se for a parte externa, pensem, o nosso córtex cerebral é feito de corpos celulares de neurônios, que precisam de muito oxigênio, muito nutriente o tempo inteiro. Então, glicose e oxigênio o tempo inteiro para que ele possa produzir ATP. Então, olha só. Aqui eu tenho cristais de colesterol impregnados numa parede de um vaso sanguíneo, que é uma artéria. Ok? Vocês estão percebendo aqui que essa luz, a passagem de sangue, está impedida. Imaginem que essa passagem de sangue acabe por vedar, ou que o fluxo de sangue seja muito baixo à frente. Então esse à frente não recebe sangue. Não receber sangue significa não receber oxigênio, não receber nutrientes. Isso obviamente é extremamente ruim e perigoso para o organismo. Isso é uma isquemia. Se for uma isquemia a nível de córtex, aqueles neurônios que deixaram de receber o oxigênio e os nutrientes, obviamente que eles vão morrer. Ok? Então seria uma forma de acidente vascular. Nesse caso, no meu exemplo, encefálico a nível de córtex, mas poderia ser também a nível de miocárdio. Logo, colesterol contribui para ateromas. Esses ateromas podem causar a obstrução da luz de um vaso sanguíneo importante. Então, essas são duas observações. Gordura trans e colesterol, que fazem parte no nosso dia a dia, mas de muitas e muitas e muitas questões sobre lipídios. Beleza? Então, galera, por hoje é isso. Fechamos então o módulo lipídios. Bom estudo e conte comigo para o que precisar. Obrigado, galera. Um abraço.